Uma alegria estar aqui com os irmãos, amém? Aleluia, graças a Deus, deu para estar aqui com vocês e poder compartilhar, amém? Uma palavra do Senhor. Nós também estamos debaixo do foco da mensagem profética. Esse é o ano da restituição, amém? Aleluia. Eu escrevi um livro, não publiquei, mas forneci ele em e-book, mas vou depois imprimi-lo, sobre a restituição. Então eu teria 21 mensagens para pregar para você. E não é fácil ter que escolher, amém? Apesar de tantas, eu gostaria de dar algo assim que sintonize aquilo que o Espírito Santo realmente deseja falar para você, amém? Eu gostaria de falar para você que existe uma restituição na Bíblia pela chuva serôdia. Chuva serôdia, amém? E o que é fantástico nisso, nessa restituição do Senhor Jesus, é que nós estamos no mês que é um paralelo espiritual das coisas que Deus programou para a sua igreja. Deixa eu explicar isso melhor para você. Existe um paralelo entre a igreja e os acontecimentos de Israel. Se você pegar as festas, 7 festas que o Senhor colocou no calendário de Israel, você sabe que todas elas apontam para um acontecimento. São tipos de Cristo Jesus. Não só, por exemplo, a festa da Páscoa, nós estamos no feriado da Páscoa, você sabe que Jesus, o Cordeiro da Páscoa é um tipo quase perfeito de Cristo. Em todo momento em que a família tinha que cuidar do Cordeiro, inspecionar o Cordeiro, Jesus passou por tudo isso, amém? Então existe uma realidade entre acontecimentos nas datas de Israel, e eu vou ampliar isso numa outra ocasião, quero escrever sobre isso, porque eu fui muito influenciado por isso há muitos anos atrás, e havia realmente um acompanhamento de datas de avivamentos na história da igreja com acontecimentos na vida de Israel. Israel natural e a igreja espiritual, amém? Bem, um exemplo disso está escrito lá em Atos, quando a Bíblia diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo. Veja, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nada é por acaso. Pentecostes é a festa de Pentecostes, a festa da colheita. Então Deus aguardou uma data no calendário de Israel para trazer um movimento espiritual, amém? E eu creio que isso aponta para nós num período muito significativo nesse mês. Porque em Israel, na geografia de Israel, existem 2 chuvas. Existe a chuva temporã, chamada de primeiras chuvas, e essa chuva ela ocorre entre outubro e novembro. E existe a chuva serôdia. A chuva serôdia ocorre em março e abril. E se de fato nós realmente pudermos entender isso em fé, que existe um paralelo entre acontecimentos em Israel e a igreja no espiritual, você está no mês da chuva serôdia de Deus. E essa chuva vai trazer abundante colheita para você. A chuva temporã prepara a terra para a semente, mas a chuva serôdia, ela traz a colheita do fruto. Aleluia, conforme o profeta Amós diz que o Senhor, na sua bondade, Ele acelera processos, Ele mexe no tempo, Ele controla todas as coisas. Aquele que semeia segue o que colhe. Então já começo profetizando sobre a sua vida, que nesse mês de abril ainda você vai experimentar grande colheita de Deus, restituição do Senhor, restituição. Se você crê nisso, diga um amém. Aleluia, você precisa se mover pela fé. Aleluia. E a palavra de Joel, capítulo 2, vamos começar com ela, verso 23, é a palavra que mostra que há restituição na chuva serôdia. Deus tem o seu kairós. Você sabe o que é o kairós?
Kairos é uma oportunidade, uma janela de Deus. Nós vivemos dias proféticos. Você é um profeta. Precisamos discernir os acontecimentos naturais na ótica divina. Deus não perdeu o controle de nada. E Ele tem, neste mês de abril, eu louvo a Deus porque você está nessa conferência, porque algo poderoso vai acontecer. Um portal vai se abrir na sua vida. Restituição em toda a área da sua vida. Saúde financeira. Deus vai restituir tempos perdidos na sua história. Você crê nisso? Aleluia. Precisamos nos mover nessa fé. Diz assim, tem texto aí? Amém. Aleluia. Joel 2:23, isto mesmo. Alegrai-vos, começa a minha. Não, ok. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Veja, a chuva serôdia, por muitos estudiosos de avivamento, já existiu um mover na história de avivamento chamado chuva serôdia, porque eles criam que eles estavam nos últimos dias. Bem, se há muitos anos eles criam como Paulo, que já entraram nos últimos dias, eu quero te mostrar que nós estamos realmente, profeticamente nos últimos dias. E a chuva prometida para os últimos dias é a chuva serôdia. E eu creio que ela é em março e em abril. Então, se não aconteceu algo na sua vida, vai acontecer antes de fechar esse mês, em nome de Jesus. Aleluia, amém. A temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Aleluia. Você sabe, os 3 elementos que mostram a provisão abundante de Deus na Bíblia é aqui, o trigo, que é o pão, o vinho e o óleo. Nós sabemos que eles apontam para aspectos espirituais. Então o óleo fala da unção, o vinho fala da alegria, o pão fala da força do Senhor na sua vida. Mas também são símbolos em Israel de riqueza. Riqueza vai transbordar. Então você pode ler assim: a minha conta corrente vai encher, vai transbordar. Eu vou emprestar e nunca vou pedir emprestado. Eu vou ter tanto para vender, para dar, e a minha influência vai aumentar. Amém? Chega de conta negativa, chega de escassez. Nós somos o povo da herança. Existe uma restituição também, não posso pegar todas as palavras, na herança de Deus. Você sabia disso? Essa história, eu vou misturar um monte de coisa aqui, amém, pastor? Mas vocês vão segurando aí. Veja, existe uma restituição, que é a restituição da herança. E ela está nas filhas de Zelofeade. Já ouviu falar dessa mensagem? As filhas de Zelofeade, vou explicar rapidamente para você. A mulher não tinha direito de herança em Israel. Então, 2 filhas desse homem, Zelofeade, chegaram para Moisés e falaram: Moisés, é o seguinte, o nosso pai serviu o Senhor, o nosso pai não se rebelou lá com Corá, e nós queremos a nossa herança. Moisés ficou tão impactado, consultou os anciãos de Israel, não havia prescrição na lei, a mulher não tinha herança, só os filhos homens. Mas Moisés, homem de Deus, ele foi orar, e Deus falou: reescreve a lei, porque quem quer terá, quem pede recebe, quem crê possui. Então você tem que crer, desejar. Isaías 42, verso, não precisa projetar não, Isaías 42, verso 22, o Senhor está dizendo que o povo está em caverna, que o povo está em buracos, o povo está endividado, o povo está amedrontado, e o Senhor dá a chave dizendo: ninguém está dizendo restitui, mas nós estamos dizendo, hoje aqui, em nome de Jesus, haverá milagres de restituição na sua vida. Diga comigo: restitui, Senhor, a minha herança. Sua herança está em Cristo Jesus. Eu fico fascinado com essa história de Zelofeade. Eu realmente, é uma das mensagens que mais me impactam o coração. Por quê? Porque essas 2 moças, elas queriam herança. Você sabe, Deus parece que tem um quedismo para aquelas pessoas que querem.
Essas pessoas passivas, essas pessoas, não sei, se sim, tudo bem, se não, fazer o quê? A gente continua. Não, Deus quer alterar até a lei, o código da lei. Se Ele encontrar alguém que diz, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, dá a minha cura, dá a minha provisão, dá, Senhor, a restituição, Senhor. Desejos atraem Deus. Amém? Amém. Você sabe, Jesus, ele é o herdeiro do trono de Davi. Isso está escrito na genealogia de Mateus, que começa com Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Não começa em Adão, porque ele é herdeiro do trono eterno, como prometido a Davi. Amém? Lembram disso? Bem, mas existe na linhagem de José um rei chamado Jeconias. Jeconias foi um rei mau. E Deus disse o seguinte sobre Jeconias: não haverá sucessor no seu reino. Não haverá. Então Deus tirou a sucessão do trono da linhagem de José. Mas Maria também era filha de uma linhagem por Natã que estava liberada. Não havia uma palavra de maldição sobre a sua linhagem. E lá passa pelas filhas de Zelofeate. Então Jesus poderá reivindicar o trono, porque as filhas de Zelofeate disseram, eu quero o que é meu, eu quero o que é meu. Deus está dizendo, ninguém aqui está dizendo restituição, mas diga para o seu irmão que está ao seu lado, restitui, esse ano vai ser ano de restituição na minha vida. Deus vai restituir bens, Deus vai restituir saúde, Deus vai restituir sonhos, ministérios. O que foi roubado será 7 vezes acrescentado. Deus te dará a abundância, as eiras transbordarão. Deus seja louvado, dê glória a Deus, Ele é fiel, Ele prometeu. Pai, nós queremos a chuva, hoje neste lugar, que venha chuva, Senhor, trazendo a colheita, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós nos movemos pela fé na palavra. Verso 25, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Chega de vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Deus vai te levantar no meio dos seus familiares, aqueles que olham para você e desprezam você. Deus vai mostrar que Ele está com você. Você se sente uma pessoa rejeitada, mas Deus vai mostrar o quanto Ele ama e favorece você. Mas veja que essa restituição de anos, e aqui fala restituição de coisas que foram perdidas, né? O gafanhoto migrador, o destruidor. Então o gafanhoto migrador envolve aquele que vai roubando, né, na base. Às vezes você foi traído na empresa, sócio roubou de você, levou você à falência. Tem o destruidor, são golpes. De repente você sofreu realmente um golpe, perdeu recursos. Deus promete restituição. Agora, não é restituição de alguns dias, não. De anos que foram restituídos. Existe uma mulher, e aí eu chamo da restituição de bens e rendimentos, uma mulher chamada Sunamita. A Sunamita, pela palavra de Deus, saiu da sua terra, deixou seus bens, deixou suas posses, e ela foi morar na terra dos filisteus por 7 anos. Acabados 7 anos, ela volta e vai clamar ao rei por restituição. Tem restituição quem clama ao rei por restituição. Naquele exato momento, o rei estava querendo ouvir as histórias poderosas de Eliseu, e quem estava contando era Geazi, o seu escudeiro. E Geazi começa a contar a história da ressurreição da Sunamita. A mulher bate na porta. Geazi diz, Senhor, rei, é ela, essa mulher que eu estou te falando, e eis o filho dela que foi ressuscitado. Ela vem, clama ao rei, o rei manda restituir 7 anos. 7 anos de colheitas, isso fala de bens. Ela não semeou, ela não colheu, mas recebeu o lucro. E de todas
todas as suas posses. Ela abandonou por 7 anos, todavia, Deus restituiu em um determinado momento. Aleluia. Eu acho que eu vou ter que tirar o casaco aqui. Tudo bem, pastor? Posso tirar? Amém. Por isso que eu ando de preto, porque aí você não vê que eu estou suando. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Então veja, Deus pode restituir 7 anos da sua história. 2018 para cá. 2018 para cá. 2018 para cá, Deus pode restituir. Ah, pastor, tive uma perda financeira. 7 anos de restituição de bens, de rendimentos na sua história. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então veja, minha ênfase aqui é na chuva serôdia. Deus promete dar a chuva. A chuva em Deuteronômio capítulo 11, verso 13 e 14 está escrito: se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Então existe um tempo, e esse tempo é Kairós. Há um tempo para a chuva. Há um período que não há chuva, mas há um tempo para a chuva. E eu quero te dizer que esse período é aqui março e abril. E você está no mês onde você vai colher pela chuva dos céus a sua colheita. Deus mandará. Aí ele diz, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Então Deus diz que há uma chuva profética, aleluia, que vai ser derramada e nós vamos entrar no novo cenário espiritual, no novo nível espiritual. Eu declaro, eu creio que nós estamos entrando no novo mover do Espírito Santo de Deus, amém? Os ciclos de escassez, de falta, de queda, Deus vai remover você desse ciclo para te colocar num ciclo de abundância, de graça, de favor. A sua obediência é em Cristo Jesus. Você é filho amado, você está em Cristo Jesus. Você participa de Cristo Jesus. A herança de Cristo é a sua herança. A posse de Cristo é a sua posse. A obra já foi consumada, o Cordeiro foi aceito, Cristo ressuscitou, Ele é o sumo sacerdote que está à destra do Pai. Você tem livre acesso às riquezas da graça de Cristo Jesus. Deus diz, vou dar chuva a seu tempo, e nós queremos que esse é o tempo de Deus. É um tempo da chuva de Deus. Aleluia. E nós podemos falar como o profeta que disse, eu vejo a chuva vindo, como diz aquela canção, né? Como o jovem disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus está mandando chuva. Esse mês você vai ficar admirado, espantado, como quem sonha, porque Deus vai restituir a sua sorte. Como as torrentes no Negueb, aleluia. Mas no Egito não era assim. Você não está no Egito, o Egito é o tipo do mundo. Em Deuteronômio 11, 10 e 11 diz assim, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Veja, no Egito, o trabalho era duro e forçado. Eles tinham um sistema de pedalar para tirar a água do Nilo e regar as sementes. E eles ficavam assim, olhando para o chão. Sistema de pedalar, sabe? Só animais olham para o chão. Mas Deus está dizendo que a terra que você possui em Cristo Jesus é a terra que depende dos céus. Você não olha para baixo, você olha para os céus, de onde vem o seu socorro. Nós não dependemos da economia do Brasil para prosperar. Nós dependemos dos céus de Deus. Não há tempos de escassez para aquele que de fato depende dos céus.
Aleluia. Não há abalo nos céus. A economia de Deus não abala. Por isso que Jesus diz que venha o teu reino. Isso significa provisão abundante, suprimento contínuo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, as portas certas se abrirão na sua vida neste mês. E este ano será um ano de glória, de avanço, de recuperação, de restauração para um nível superior. Um nível superior. Nós estamos, de fato, no Kairós de Deus. Diga, eu estou no Kairós de Deus. É o tempo de oportunidade. É o tempo da chuva serôdia. Como eu disse, profetizada como a última chuva. Então você depende dos céus. Diga, eu dependo dos céus, não da terra. O cereal, o trigo e o vinho serão restaurados. Cura para o seu corpo, unção renovada na sua vida, alegria no seu casamento, vai transbordar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estão comigo? Quantos creem? Nós vamos orar. Quando nós orarmos, aleluia, você vai sentir as gotas do céu tocarem na sua vida. Aleluia. Eu estou meio perdido no tempo. Aleluia. Amém. Ok, esse é o tempo que eu tenho. Obrigado, aleluia, ajudou demais. Oséias capítulo 6, verso 2. Eu quero te mostrar que nós estamos no Kairós de Deus, no tempo da chuva. Já te mostrei que há um paralelo, amém? Então esse mês é o mês de você semear muito. Semeie para valer, semeie como nunca, porque a chuva virá sobre as suas sementes. Aleluia. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Aleluia. Quando vai acontecer isso? No terceiro dia. Veja, Jesus, você sabe, definiu o calendário entre antes de Cristo, depois de Cristo. Então, nós temos do ano 0, Cristo, até o ano 1000 anos. Do ano 1001 até 2000, 2000 anos. Do ano 2001 até 3000, 3000 anos, ok? 3000 anos. Pedro diz assim, você não sabe que um dia é como 1000 anos para o Senhor? Então significa que nós estamos no terceiro dia. E no terceiro dia, diz a Bíblia, descerá sobre nós como a chuva serôdia. Aleluia, aleluia. Isso significa que é um kairós. É uma janela de Deus aberta para derramar bênção sem medida sobre a sua vida. Chega de tristeza na sua casa. Você tem que se alegrar no Senhor, na promessa. Você tem que ter a esperança ativa em você. Deus promete restituição dobrada para quem é cativo da esperança. Sabe que a esperança é a antecipação da alegria. Eu não tenho ainda, mas eu vejo pelo Espírito, e eu me alegro, eu tenho pela fé, eu tenho pela imaginação da fé. A esperança é isso. Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Passe pelos momentos difíceis na esperança da alegria proposta. Aleluia, virá como a chuva, virá, e o Senhor vai levantar você. A primeira bênção determinada por Deus em Deuteronômio é: Deus te exaltará, Deus te colocará em cima e não embaixo. Deus vai levantar você para mostrar favor. E os Salmos diz que quando Deus te abençoa, muitos serão atraídos a Ele. A sua bênção anuncia favor e salvação para muitas pessoas. Aleluia, você é um filho abençoado. Então nós estamos num alinhamento profético, onde a chuva serôdia virá no terceiro dia. E quando você vê a palavra de Deus, o terceiro dia é o dia da ressurreição. Amanhã. Ele morreu na sexta. Sexta contado, você sabe que conta sexta por causa das 18 horas. Sexta, sábado. Ele ressuscitou no terceiro dia. Terceiro dia.
Aleluia. Você é capaz de ter expectativa de fé nisso? Aleluia. Creio que você está pisando em algum solo profético do que Deus alinhou, aleluia, nessa conferência na sua vida, nos dias que sucedem na sua vida. Eu louvo a Deus, estou muito empolgado por isso, porque eu creio que nós vamos ter novas revelações do Espírito. Vai brotar uma fé no seu coração tão poderosa. Os milagres mais comuns do Espírito Santo vão se tornar de fato na sua vida. Nele vai manifestar cura, provisão sobrenatural. Você não pode tirar o milagre do Evangelho. Cristo Jesus continua curando. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele dá provisão. A terra pertence ao Senhor. Nós resgataremos aquilo que foi roubado. Haverá grande colheita. Nós, as igrejas, chegaremos aos milhares. Cada igreja, o menor virá a ser 1000. Em nome do Senhor Jesus. Pai, dá-nos esta geração, dá-nos esta geração, dá-nos a chuva nos dias da chuva. Nós precisamos clamar por isso. Mas isso não é belo? Isso é fantástico. Porque tudo está no terceiro dia. Lá em João 2, você sabe o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre de Jesus aponta para algo. João diz que os milagres de Jesus eram sinais. Em João 2, verso 1, diz assim: 3 dias depois, ou seja, há o milagre aqui de transformação da água em vinho, mas no melhor vinho. Israel, o melhor vinho é de maturação de 12 anos. Então significa que o Senhor que diz que vai restituir o tempo, porque Ele é Senhor do tempo. Ele pode todas as coisas. Aleluia, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Aqui ele muda a natureza de algo. A água é H2O, sabe? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Mas se você pegar a composição de um vinho, não dá nem para colocar numa fórmula, de tão variada que ela é. Então Deus pode transformar aquilo que para você é tão comum, tão normal, já perdeu o sentido, já acabou, já esgotou, em algo muito maravilhoso, em abundância de graça, em sabor, em desfrutes. Isso pode ser o seu casamento, pode ser o seu casamento restaurado para o melhor período de toda a história. Aleluia. Amém. Quanto mais tempo, melhor será. Aleluia, aleluia. Quanto mais passam os anos, melhor será. A melhor parte sempre está à frente. Jesus está à frente da nossa vida. Então veja, é o Senhor que controla todas essas coisas. Terceiro dia, o alinhamento, dia de ressurreição, festa das Páscoa, na chuva serôdia, e o povo reunido aqui dizendo: Senhor, dá a chuva nos dias da chuva. Aleluia, amém. Zacarias 10:1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. Uau! Quando que é que você pede a chuva? No tempo da chuva, das últimas chuvas. Ao Senhor das chuvas serôdias. Nós estamos no período do paralelo espiritual da chuva serôdia. Bem, vou repetir. Deus usa o calendário, a geografia de Israel. Ele determinou a sua graça e sabedoria dentro de datas. Deus oculta, e a Bíblia diz que o rei descobre. Deus não oculta para que não encontramos, mas para que possamos nos alegrar na descoberta. E aí ele diz que no terceiro dia, Páscoa, amanhã, diga para o seu irmão, amanhã. Um portal se abre hoje e você acorda no novo cenário amanhã. Vai chegar algo na sua vida. Aleluia. Nós precisamos crer na palavra profética. É uma palavra profética. Ele diz: ao Senhor que faz as chuvas de nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro. Aguaceiro é chuvarada. E a cada um erva no campo, você vai receber uma chuvarada de Deus. É um aguaceiro que é uma chuva de bênçãos. É isso que diz Ezequiel 34:26.
delas e dos lugares ao redor do meu outeiro. Outeiro é o monte de Deus. Outeiro é Sião. Você é o filho que está no monte Sião. Amém? Existe o monte Sinai, lei, e o monte Sião, graça. Você não está no monte da lei, você está no monte Sião. Então ele diz que ao redor do monte Sião, da igreja, ao redor, lá na conferência do Paraná, ali ele diz, eu farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. Aleluia, aleluia. Levanta a mão e diz, Senhor, manda chuva de bênção sobre a minha vida. Manda, Senhor, eu quero. Veja, o seu desejo determina a sua recompensa. Amém, amém. Jesus vai para Jericó porque tinha um homem que queria ver Jesus. O seu desejo atrai Jesus. E ele está aqui. Amém? Você sabe que Jesus está aqui? Claro que ele está aqui. Ele disse, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou aqui. Amém? Ele está no nome. O nome está em você? O nome está na sua boca? O nome está no seu coração? Ele está aqui. E onde Jesus está, algo acontece. Algo acontece. Ele transforma a água em vinho. Ele pode mudar o seu entendimento. Ele pode te dar uma doce revelação. Ele pode fazer algo inédito na sua vida. Mas o desejo atrai, um desejo de fé. Eu quero. Por isso que a Bíblia diz, pedi ao Senhor chuva nos dias da chuva serôdia. Então nem todo tempo é igual. Nem todo dia é igual. Existe um dia exato para cada coisa. Deus não joga dados. Deus não joga dados para descobrir o que fazer. Deus não é pego de surpresa. Ele já definiu todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus vai à frente. Ele já percorreu cada dia, cada minuto, cada hora de 2025 na sua vida. A você cabe seguir de perto Jesus, seguir as pisadas de Jesus. Não há nada inédito, tudo está estabelecido na palavra de Deus. E você pode obter a promessa em Cristo Jesus. Amém? Você sabe disso? Pela fé, diga amém. E a chuva então é chuvas de bênção. Aleluia. E Ele quer descer sobre nós como essa chuva de bênçãos na casa do Senhor. Isaías 51, verso 1, o Senhor diz, assim como desce a chuva dos céus e a neve para lá não torna, mas rega a terra e dá semente ao semeador e pão ao que come. Veja, vem do céu a chuva como sementes. Aleluia. Deus vai te dar uma amplitude para você influenciar o seu futuro. Isso envolve novos negócios, novas oportunidades na sua vida. Se você crer nisso, Deus se alegra quando você recebe tudo que Ele tem para dar para você. Davi disse, o que farei para retribuir tão grande salvação? E aí o Espírito responde por boca de Davi, beberei o cálice da salvação. Então beba por completo, deseje por completo, já que você veio aqui, já que você se focou nesses dias da conferência, sai daqui molhado com a chuva de bênçãos de Deus. Não abra mão, é meu, em nome de Jesus. Se Deus tiver que reescrever alguma coisa, eu até creio, pela base das filhas de Zelofeade, que Ele faz isso ao seu favor. Mas nada de passividade, por favor. Desejo profundo, eu quero mais, Jesus, eu quero mais. Amém. Tudo que temos ainda é pouco diante de tudo aquilo que a Tua palavra nos diz. Aleluia. Com gratidão, mas com uma santa insatisfação, porque quanto mais eu como, mais fome eu tenho. Aleluia. Amém. Então Deus vai trazer chuva de sementes sobre a sua vida. Por isso Ele diz, alegre-se, alegre-se, eu vou restituir os anos. Jogue fora toda a tristeza, jogue fora, mas creia na promessa do Senhor. E é bom, cheio de graça, cheio de misericórdia para você. Aleluia, amém, amém, aleluia, glórias a Deus. Eu quero pregar, à tarde eu prego também, né? Logo mais eu prego também. Mas eu vou orar por vocês aqui. Eu quero ter um tempo de oração, porque nós precisamos movimentar os céus em oração e clamor. Amém? A semente foi lançada no seu coração. Agora você vai regá-la em fé com o seu irmão, vai orar e vai acontecer.
Mas, sabe, eu quero só falar, até para preparar você. Deus me deu uma palavra, uma revelação. Estava no culto, os irmãos estavam louvando a Deus. E o Espírito Santo me disse assim: o que Satanás quis, quando disse, vou me sentar no trono de Deus, serei acima dele. O que ele quis a adoração e o louvor que eram devidos a Deus. Você entende isso? Então, quando você não dá glórias a Deus, Satanás roubou de você o que é devido a Deus. E vai existir uma restituição. Eu vou mostrar isso para você. Eu chamei a restituição de celebrar a vida. Você pode dizer um amém aí? Aleluia. Você é o templo do Espírito Santo. E no templo do Espírito tudo diz glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus aí? Aleluia. Vamos encher esse ambiente de fé. Amém. Aleluia. Vamos, amém, clamar por chuva nos dias da chuva. Aleluia. Essa chuva vai se mover em cura no seu corpo, em provisão financeira, salvação na sua casa. Aleluia, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom hoje, Ele é bom ontem, Ele é bom amanhã, Ele continua bom, mesmo na circunstância mais difícil que você está. A bondade de Deus te cerca. Deus quer que você celebre aquilo que Ele te deu, a promessa. Celebre, beba tudo, possua tudo. Tudo. Deus se agrada quando você possui, quando você crê que Ele recompensa, que Ele quer encher você, as suas eiras vão transbordar, sua vida é uma vida de paz, de alegria, é um reino no Espírito. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, amém. E eu quero clamar com você, amém. É muito bom estar aqui em reunião, vários irmãos de várias localidades do estado, porque isso é um portal espiritual. Há um salmos que diz: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças para o que entre o rei da glória. Quem é este rei? Jesus é este rei. Amém. Eu quero levantar esse clamor com você, baseado na palavra. Você está num ciclo profético de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Já temos ouvido milagres de restituição, assim, fantástico. Eu sei que deve ter muitos testemunhos no nosso meio aqui, mas um que mais nos impactou, uma jovem que é líder nossa lá em Porto Alegre, há 5 anos ela tirou o útero direito, ovário, tudo, tirou. Minha esposa estava lá quando isso aconteceu, bem jovem, e a médica falou: você provavelmente nunca terá filho, não vai ter filho. E nós estávamos lá numa reunião, num culto também, aí oramos, tal, senti a oração, e ela sentiu que deveria refazer o exame. E ela foi refazer o exame, a médica pegou o primeiro laudo da cirurgia, foi removido. E ela falou: não, você é normal, não sei o que aconteceu, você é normal. Deus restituiu órgãos, e eu declaro em nome do Senhor Jesus, se você precisa de restituição de órgãos da sua vida agora, receba em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estava pregando um lugar, e eu dei uma oferta, e eu recebi 1000 vezes mais. Amém? Deus promete 100 vezes para quem oferta com generosidade, por amor a Ele e ao Evangelho. É a maior restituição, 100 vezes, que está na Bíblia. Amém? É a restituição pelo amor ao Senhor e ao Evangelho. Aleluia. É uma grande restituição. Ele me deu 10 vezes mais. Sabe o que significa testemunho na Bíblia? No hebraico, a palavra testemunho traz o sentido de eu quero fazer de novo. Amém? É por isso que quando você ouve um testemunho, você fala: uau, há um nível de fé que vem em você, amém? Então fica de pé que eu vou orar para que Deus faça restituições assim na sua vida, poderosa, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Posso ouvir o teclado aqui, alguém comigo aqui? Aleluia. Eu quero orar por aqui a chuva. Nós vamos orar segundo as Escrituras.
Chuva sobre a sua vida. Aleluia, chuva. Você tem a palavra profética de Deus. E agora você vai liberar sua fé em cima desta palavra. E em nome de Jesus, Pai, libera sonhos, visões, libera o Espírito Santo, a unção necessária, a palavra debaixo da unção na vida dos teus filhos. Se você está em família, se você está entre irmãos de célula, algo que vocês estão precisando, comecem a pedir. Senhor, manda chuva, 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 Senhor. Aleluia, a chuva serôdia. Você está no kairós de Deus. Ei, profeta, 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 olhe com os olhos de Deus. Você está no terceiro dia. Você está no dia da ressurreição. Você está em momentos proféticos. A história está sendo escrita ao seu favor. Você vai pisar nas páginas da palavra do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Quero que você comece a orar com fervor, comece a orar no Espírito, comece a orar. Aqui eu não preciso, amém, motivar você, amém? Você veio aqui porque você quer. Então você, em nome de Jesus, começa a dizer: Pai, eu quero a chuva, eu quero a restituição, eu quero o Senhor Deus. Peça para Ele a igreja de 1000, a igreja de 10.000. Peça para Ele no momento do Espírito, no momento do Espírito.